sou Paula Sampaio, sou repórter de política do Portal 86. Hoje nós damos seguimento a mais uma das entrevistas que estamos fazendo com os 13 candidatos à Prefeitura de Teresina. E estamos no bairro Itararé, zona sudeste de Teresina, na casa da mãe do candidato pelo PL, Fábio Abreu. E o candidato inicia a nossa entrevista nos contando um pouco da história desta residência. Chuva mesmo a noite toda. E para quem está dormindo na casa de coberta de palha, muito é bom, porque ali fica resfriadinho, só que quando foi de manhã do gás, né? A casa ela era assim, não era que nem essa daqui não, ela era o contrário, né? Aí lá caiu a parede do corredor todo e era no quarto da mamãe e da minha irmã. Sorte é que ela caiu para fora. Se tivesse caído para dentro, tinha caído em cima deles. Aí lá tarde de manhã, e tudo aberto, minha irmã chorava de vergonha, porque ela era nova, estava namorando, e para nós era folia aqui, mas eu também tinha o quê? 16, 17 anos. Aí às vezes eu ficava com vergonha, já nem dizia onde eu morava. Eu tinha 16 anos, né? Estava lá no Odilo, nós não conhece aqui não, né? Do seu. Engraçado, um dia eu peguei o meu filho, né, o mais velho, aí peguei lá do Odilo e vim de lá pra cá com ele, meu dia. Não sei o que, tu trouxe no sol de olha, eu ia todo dia, daqui pro Odilo, a gente ia aberando os muros, né, pegando a sombra só do muro. Daqui lá dá uns 2 quilômetros de pé, então imagina de meio dia isso aí. E aí faz parte da vida da gente. E o senhor estava falando que quando o senhor estava estressado, o senhor agora mais recente, né, da secretaria, dessas coisas todas. Às vezes, quando não é aqui, eu ia lá pro interior, lá levantar onde era a origem lá do... Não sei se viu o vídeo que tem lá da minha história de vida, que é onde meu irmão nasceu. Aí eu sempre pra lá, mas meu padrinho que estava cuidando de lá morreu. Hoje faz 30 dias, até a missa dele. Aí agora eu fico mais por aqui mesmo. Ou então lá no interior do Zé Freire. Mas o ritmo é esse. Não tem muita coisa diferente. Hoje estamos com o candidato pelo PL, Fábio Abreu. Muito bom dia, candidato. Bom dia, Paula. Agradeço por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Nós estamos aqui na varanda da casa da mãe do Fábio Abreu, no bairro Itararé, zona sudeste de Teresina. Como você, nosso internauta, já sabe, nessa série de entrevistas que estamos fazendo com os 13 candidatos à Prefeitura de Teresina, temos pedido que cada um dos nossos convidados escolhessem o local onde essas entrevistas estão acontecendo. E o candidato Fábio Abreu escolheu a casa da mãe dele. Então eu lhe pergunto, candidato, por que o senhor escolheu esse local para a nossa entrevista? Porque aqui representa exatamente uma síntese mais aprofundada da minha vida, né? Também representa essa superação que eu sempre falo que tive na minha vida. Aqui nós chegamos nesse bairro, aqui no Parque Itararé, na Rua 4, do Grande Disseu. Não existia nada nessa rua aqui, não existia calçamento, não existia, era só mato. 2 ou 3 casas aqui nesse conjunto. E a partir daí a gente com muitas dificuldades aqui, a casa que existia, ela era de taipa, né? Não era nem de taipa, era de palha mesmo. Que morava eu e os 2 irmãos. E a casa que tinha mais na frente, essa era de taipa, né? Coberta de telha. Então, é para ter uma ideia de como a gente viveu aos 16 anos de idade. Eu sempre digo, tinha muito motivo para me revoltar, mas eu sempre tive isso como uma base para mim. Aqui é a minha solidez em termos de comportamento, em termos de superação. E isso realmente funcionou e hoje ela ainda permanece. A minha mãe não quis sair daqui de jeito nenhum. Assim como minha irmã, que mora aqui também na casa da frente. Então a gente buscou esse espaço aqui para mostrar que a gente tem essa identidade com Teresina e principalmente com o Grande Disseu. E para nós também mostra essa questão da superação, que todos os momentos da minha vida, em termos, por exemplo, de vida escolar, do primeiro dia
que eu entrei numa escola pública, foi uma escola municipal lá no povoado Boa Hora, ao último dia que eu saí da escola, no caso do curso superior, foi numa escola pública. Então isso mostra que se eu tive essa oportunidade, todos que têm esse objetivo de superar, também poderão ter. O que eu entendo é que, como gestor, e aí esse é um dos motivos que me faz hoje ser candidato a prefeito de Teresina, é dar essa oportunidade para que as pessoas possam concorrer de igual para igual. Então, o meu objetivo é esse, nesse momento da disputa, nesse momento da campanha. Essa era justamente a próxima pergunta que eu iria fazer para o senhor. Sendo uma pessoa que já morou na zona rural, o senhor já afirmou em entrevistas que já trabalhou na roça, estudou em escola pública, acabou de falar que morou em uma casa de taipa. Como é que o senhor se sente tendo essa história e hoje sendo um deputado? Pois é mais um dos motivos, né, porque eu vejo que muitas pessoas, principalmente de candidatura de oposição, a minha, e é outro problema que a gente tem observado, uma certa discriminação. Como se o fato de eu ter tido a origem humilde não permitisse que eu chegasse ou que eu possa ser prefeito de Teresina. Muito pelo contrário. Essa parte da minha vida, ela me deu condições de tomar uma decisão que seja muito mais abalizada dentro de uma realidade do que aquele que nunca passou. Eu não vou dizer que quem nunca passou não tenha condições de fazer algo, mas ele não faz algo que seja realmente concreto. Eu dou exemplo, né? Sistema Integra. Eu sempre digo, eu como prefeito de Teresina e alguma auditoria, alguma consultoria que chegasse para me apresentar um projeto daquele, imediatamente eu diria para eles que estava errado. Por quê? Porque eu andei no ônibus, eu sei que fazendo o sistema do jeito que está hoje, estava na cara que não ia dar certo. Mas como o gestor que estava recebendo toda aquela apresentação de PowerPoint nunca andou de ônibus, então para ele o que os consultores disseram era o que era verdade. E aí a população rechaçou esse projeto. Então é um exemplo dessa questão. Assim como eu uso também o momento atual para dizer o seguinte, tudo bem, saí da roça, sei todo o processo de roça. Eu dissesse assim, hoje vai ter que ir para a roça, eu faço todo o processo, como a maioria das pessoas que moram lá. Mas tem um outro ponto, é que hoje eu sou capaz, já fiz isso, de sentar à mesa junto ao presidente da República e discutir os problemas de Teresina de igual para igual. Sou capaz de sentar à mesa com qualquer ministro, como já fiz, e discutir os problemas de Teresina de igual para igual, mostrando quais são as soluções, quais são as demandas que a gente tem, e da mesma forma com o governador. Então, essa capacidade já administrativa, de gestão, ela cria uma base melhor para que eu possa tomar essas decisões. Por isso que eu faço uso dessa superação, dessa história de vida, mas faço também para dizer, e é por isso que eu sempre digo, que hoje eu estou preparado para ser prefeito de Teresina, por toda essa bagagem e por esse momento atual, da bagagem de política, da gestão, que sem dúvida nenhuma, essa gestão à frente da secretaria, você aprende muito a fazer muito com pouco. Essa que foi a verdade que nós fizemos com relação à Secretaria de Segurança também. E quem é Fábio Abreu como ser humano? Bom, Fábio Abreu como ser humano é alguém que continua com os mesmos costumes, né? A coisa da simplicidade. Eu sempre venho aqui na casa da mamãe, gosto muito de interior. O tempo que tenho, eu vou para o interior. A gente praticamente a origem da nossa família é em José de Freitas e nós ainda cultuamos muito em José de Freitas. Gosto de praticar esporte, né? Futebol, trilha, né? De motos, ciclismo, gosto de andar de cavalo. Então, essa parte da minha vida eu preservo. Eu sempre digo, até mesmo porque é uma questão de lógica, né? A gente se encanta por determinadas situações de poder. Às vezes as pessoas me perguntam, tu ainda não caiu a ficha da função que tu tem, deputado federal, secretário, é muita coisa. Eu digo, tudo isso aí é temporário, tudo isso aí é passageiro. O que eu tenho certo na minha vida é a aposentadoria de capitão da Polícia Militar. Não tem mais nada certo em termos de financeiro. Então, para que eu me acostumar numa vida
na alta, como diz, sociedade, se na prática, quando tudo isso passar, eu só vou ter um salário de capitão aposentado proporcional. Aí gera expectativa e aí você começa a ir para um outro lado de entrar em corrupção para poder manter esse ritmo de vida. Então, eu reduzi essa expectativa até e me mantenho da mesmo dia a dia praticamente. Lógico, tem algumas oportunidades que a gente participa, isso também não é algo fora do normal, mas num ritmo normal de vida, minha vida é muito simples. E o que é que Fábio Abreu projeta para o futuro? Bom, o projeto para o futuro é exatamente isso, né? Às vezes as pessoas acham que está fazendo determinadas ações ou atitudes, elas são repentinas. Não são. Eu sempre planejei a minha vida, sempre tive um foco, né? Muita gente sai da polícia, minha própria mãe que tinha esse receio, né? Meu filho sai da polícia porque você se mata aí, se doa, corre risco de morte, e termina que ninguém vai reconhecer. Mãe, eu sempre fiz a minha parte. Se eu não fizer, como é que vai ser? Então, se todos os policiais pensarem desse jeito, como é que vai ser? Então, eu tenho que fazer a minha parte, o que importa é que a minha consciência está tranquila. E assim, a gente continuou com relação, por exemplo, à candidatura. Já haviam me convidado, antes de 2014, para ser candidato a vereador. E eu disse, não, meu objetivo é fazer um bom trabalho. Não penso na questão política. Mas quando chega 2014, e que eu já estava há um tempo na Rony, por exemplo, o que é que eu decidi? Se eu não sair da Rony, eu vou ser candidato. E se eu for candidato, se não for candidato, eu saio da Rony. Por quê? Porque chega a hora que você tem que passar a bola para outro. Você tem que passar o bastão para outro. Então, sair para a candidatura deu certo e começa aí um outro sinal da questão, você me perguntou, do planejamento para o futuro. Começa um outro sinal, Teresina me deu 62 mil votos, mas o voto do interior eu cheguei a 80. Fui o último colocado, mas fui eleito. Na segunda eleição, eu tive de novo 62 mil votos em Teresina, e aí o interior também me abraçou, passei para 132 mil votos. Fui o segundo mais votado. Então essa atenção que comecei a ter com Teresina, por esse abraço, né, eu chamo de abraço, que ela me deu por 2 vezes, me fez abrir o horizonte aí sim para a candidatura de prefeito. Porque em 2016 também eu aparecia nas pesquisas, mas eu disse, ainda não é a hora de eu concorrer à prefeitura de Teresina, então não vou entrar. Poderia ter entrado por uma aventura e tudo, eu não costumo entrar por fazer aventura, eu não costumo brincar com coisa séria. E assim fiz a opção por não ser, e agora com esse abraço mostrado por Teresina, e as pesquisas também, então eu aceitei esse desafio, com esse propósito, de fazer essa ruptura, porque a história que eu falo, em determinado momento você tem que ter a consciência de que não está mais rendendo. Então, se não está mais rendendo, projete sua vida para um outro horizonte. Eu digo muito, e me aposentaram sem eu querer, porque, infelizmente, digo assim, uma injustiça com quem é militar, porque só é o militar que, ao ser eleito, ele é aposentado automaticamente. O delegado pode retornar, todos, só não o militar. Então, é uma discriminação, mas já fizeram isso comigo. Então, hoje, se eu quiser retornar para a ativa, não posso. Então, já que me aposentaram, quando eu entender que dei a minha colaboração, a minha contribuição, eu vou para outro horizonte e curtir minha aposentadoria, já que fizeram assim, né? Mas até lá, qual é o meu objetivo? É proporcionar ao teresinense, nós observarmos Teresina, nós temos várias Teresinas aqui dentro de uma grande ilha, né? Eu chamo ilha a nossa Teresina porque em vários aspectos que eu provo isso. Então, qual o objetivo? É trazer essas Teresinas diminuindo a cada dia e nós chegarmos a ter uma única Teresina, para que a gente possa ter a consciência de que cumpriu com o nosso dever. Eu tenho isso muito definido. Cumpri com o meu dever, está aqui para o próximo. Faça melhor, ou faça igual, ou faça do seu jeito, mas a ideia é que seja sempre para melhor. Então, é nesse aspecto que o Fábio Abreu pensa, em fazer uma boa gestão, em deixar a sua marca. Eu sempre digo, quero ser sim o melhor prefeito que Teresina já teve nos últimos anos,
e que essa marca fique para que Teresina continue e avançar, que Teresina não pode ser condenada a ser uma cidade pobre, a ser uma cidade com sérios problemas. Teresina precisa ser uma cidade que realmente possa configurar no cenário brasileiro como uma das cidades mais avançadas. Isso a gente tem condições de fazer, eu acredito muito nisso, é por isso que eu estou nessa proposição. Então, esse primeiro momento, e o que o Fábio Abreu pensa nesse momento, é dar suor mesmo, pisar no chão de Teresina, junto com o teresinense, para a gente mudar, virar essa página e oxigenar a gestão com essa mudança. Nós damos seguimento à segunda parte da nossa entrevista, onde conversaremos com o candidato pelo PL, Fábio Abreu, sobre algumas propostas dele para Teresina e também sobre o cenário político aqui durante as eleições. Candidato, o senhor tem sido um dos candidatos nas eleições que mais fala sobre a zona rural aqui em Teresina. O senhor acabou de me contar que é uma pessoa da zona rural. Nesse contexto, o que é que a população dessas áreas pode esperar do senhor? Olha, assim, a minha origem ela não me permite não dar prioridade à zona rural. E faz parte desse processo uma correção histórica, porque Teresina é a capital com a maior zona rural do Brasil. Então, se nós temos a maior zona rural em Teresina, por que não aproveitar essa zona rural? Já deveria ter sido feito, mesmo que aos poucos, para que nós chegássemos hoje a dizer, ou a não ter nenhum discurso com relação à zona rural, dizer que ela é abandonada. Mas, de fato, infelizmente, eu comprovo isso. Porque a minha experiência, a minha origem, quando eu retorno lá, praticamente está a mesma coisa. Então, nosso objetivo é trazer a zona rural para um processo do que eu costumo dizer, das Teresinas diferentes. Nós precisamos ter uma Teresina só. Qual um objetivo nosso? É fazer com que quem quer continuar na zona rural, que ele tenha as condições de continuar. Para você ter uma ideia, depois que eu fui eleito, eu investi tanto na zona rural, que chega a dizer que eu investi mais na zona rural do que a prefeitura nos 35 anos de gestão. Então, um deputado federal com recursos não tão vultosos consegue fazer um trabalho desse, principalmente incentivo ao Cinturão Verde, por uma questão simples, né? Você fazendo manual, e eu fiz isso muitas vezes, a produção é muito pouca. A partir do momento em que eu consigo mecanizar, mesmo com a característica de agricultura familiar, eu consigo aumentar a produção. E qual é a lógica? Se eu tenho uma grande produção, tenho um consumo próprio, isso aí é o básico, é a subsistência, mas o excesso eu posso vender ou na própria comunidade ou no centro de abastecimento que nós temos em Teresina, que é uma outra característica que nós temos. Maior zona rural, mas dependemos de outros estados para o principal ou para coisas que poderiam ter sido, que podem ser feitas aqui no nosso município. Então é nesse sentido, a questão de capacitação, a questão de equipamentos, a questão de estrutura, né, de estradas, de acesso, que nós possamos fazer isso e trazer essas correções, essas diferenças, aí em outros aspectos, na educação, por exemplo. Qual é a justificativa que se tem quando você coloca uma escola, uma creche ou uma escola na zona rural, eu cito sempre o exemplo ali do povoado Coroatá, do povoado Chapadinha, com uma estrutura em que é a cerca de arame farpado. Aí você traz uma estrutura aqui no centro, toda murada, toda de primeiro mundo. Para que criar dois mundos numa única administração? Então, eu dou exemplo, Medellín na Colômbia, a cidade mais violenta do mundo. O que fizeram lá a prefeitura e o estado? Colocaram nos bolsões de pobreza as melhores estruturas. Melhor escola, melhor área, unidade de saúde, melhor unidade de polícia. E assim trouxe para aquelas pessoas a ideia de que elas são da cidade. Se você coloca uma criança hoje lá da zona rural, dentro da escola ali no Vale do Gavião, escola Deoclésio Dantas, aquela criança ela vai se sentir perdida. Que mundo é que eu estou? Essa escola pertence a quê? E o pior é ela saber que pertence ao sistema municipal. Então a padronização tem que ser. Eu faço isso. Quando cheguei na secretaria, tinham vários modelos de delegacias e unidades. Digo, olha, o policial que for para uma unidade, ele tem que chegar na outra e se sentir no mesmo lugar. A população do mesmo jeito.
E assim a gente tem várias unidades que foram entregues, Gilboés, Vila Nova, Canto do Buriti vai ser entregue agora. Então, Lesbão Veloso, todas no mesmo padrão. Aí sim aquelas pessoas se sentem no Estado. Agora aqui existe essa problemática e essa diferença. Então o nosso objetivo é esse tratamento, e não só na zona rural. Se você observar, à medida em que vai se afastando, a área central é um tratamento totalmente especializado, né? Totalmente diferente, em qualidade. Aí vai afastando, aí você consegue ver nas vilas, nos bairros periféricos, em situações mais vulneráveis, a qualidade já começa a diminuir. É só observar no asfalto. Você tem um asfalto bom, de boa qualidade ali no Jockey, quando é feito, e aquela mesma estrutura, aquelas mesmas pessoas, as mesmas máquinas vão lá para a Vila Paraíso, ali na área do Promorá, e parece que o asfalto é feito com a mão, né? Eu lembro quando eu fazia casa de taipa, né? Que aí você faz com a mão mesmo. E parece aquilo ali, você observar e perguntar por quê. Não existe uma explicação. E existe. Porque, infelizmente, a gente observar, a gestão ela é feita pelo pessoal da elite. Ficam sempre meia dúzia ali, trocando de lugar, tanto que você observa o próprio candidato se orgulha de dizer que foi 5 vezes secretário. Será que nesse processo todo não apareceu uma pessoa que poderia ser secretário? Poderia substituir ou fazer coisa melhor? Só que só são sempre os mesmos. Então é nessa visão que eu entendo que gera essa diferença das Teresinas dentro de uma grande ilha. Candidato, ainda sobre essa questão da zona rural, o senhor falou que uma das suas prioridades é essa integração entre a zona rural e a zona urbana dessas Sim. Teresinas. Muitas pessoas dessas áreas da zona rural reclamam da dificuldade de se locomover até a área urbana. Quais são as suas propostas para sanar o problema dessas pessoas? Olha, assim, o principal é a parte de acesso, né, de estrutura, né, de estrada. Se observar as estradas, e aí é outra coisa que eu não entendo. Porque uma coisa, se eu tenho lá, vou colocar asfalto em todas as vias que tem em Teresina, tem que ser um objetivo. Nós temos que visar isso. Mas até lá, eu não posso deixar, por exemplo, uma estrada que precisa de uma correção com uma máquina, 2 máquinas, em uma caçamba, eu consigo fazer estrada. O que é que custa a prefeitura ter esses equipamentos? É isso que eu não entendo, que eu vejo prefeitura que tem esse kit, inclusive, que foi fornecido, salvo engano, pela presidente Dilma, e faz essa recuperação dessas estradas de Teresina. E você andar nas vias que são carroçais é impressionante. Então não tem como você, com ações simples, equipamentos simples, você consegue corrigir esse problema. Porque se você observar, gera o quê? O empresário do transporte coletivo não quer colocar um ônibus novo, de uma certa forma, ele tem razão, porque não vai ter em pouco tempo aquele ônibus já vai estar com problema. Aí quem vai sofrer é a população que pega sempre o ônibus mais velho. É só observar, tem uma empresa que faz as duas, que faz a área urbana e faz a área rural. Ela pega o ônibus mais velho e coloca na zona rural. Então nós precisamos estar recuperando esse acesso para que ele seja de boa qualidade. Consequentemente, o empresário vai ter condições de colocar o ônibus de boa qualidade. Da mesma forma acontece com o transporte escolar. Os transportes da área urbana é uma qualidade e o transporte da área rural é outra. A alegação é exatamente essa falta de acesso, essa falta de estrutura, de infraestrutura para esse acesso. E mesmo assim, eu coloquei como deputado vários recursos para ônibus escolares. Tem uns ônibus que têm característica de locais de difícil acesso, todos esses ônibus a gente fez indicação de recurso. Que é outro problema, que é a história da ilha, né? Você sempre me vê falar da ilha e sempre me vê falar em relação à prefeitura. Não estou aqui criticando pessoalmente ninguém, mas nós temos que ter um parâmetro para comparar alguma coisa. Então, para comparar o que vai ser feito numa gestão, é com ela que você tem que comparar. Então, uma característica que infelizmente nós temos nessa gestão é a da não comunicação, é da não integração, é da pessoalização do gestor para toda a gestão dele. De repente, hoje amanhece o dia, ele não quer falar com o governador. Aí pronto, para ele todos da gestão não pode falar com o governador. Então, quem é gestor, ele não pode jamais individualizar aquilo que tem que ser institucional. Essa que é a grande verdade. Eu cito exemplo da própria área da segurança.
Não há uma integração entre a Guarda Municipal e a Polícia Militar. Por quê? Porque o gestor maior do município não quer. Tem prejuízo para a população. Talvez até de propósito para dizer, problema da segurança, não sei mais o quê. E qual é a solução? É integrar. E por que não faz agora? Né? Então são respostas que a gente entende que vai fazer, com certeza, pela zona rural, porque eu vou estar incluindo, inclusive, é tão discriminatório o sistema atual, que essas pessoas que vêm da zona rural, elas não entram no sistema Integra. Elas entram em Teresina como pessoas excluídas, ficam andando afastadas, tratadas nos locais. Se você observar aquele local, por exemplo, ali no Dolfo Monteiro, em que eles estavam, é tipo a exclusão de tudo. E aonde chegar em Teresina não tem direito. Qual o problema de um ônibus que vem lá da Santa Luz, entrar no sistema de integração e as pessoas andarem junto com os outros que estão aqui na zona urbana? Nenhum. Então o objetivo é fazer com que isso aconteça o mais rápido possível. Dar direito a essas pessoas aos benefícios que são daqueles que aqui estão na área urbana e assim da área mais afastada da própria zona urbana, os mesmos direitos daqueles que têm tratamento mais diferenciado para melhor, né? Lógico, se eu tenho um tratamento bom aqui, e eu como gestor, eu não vou entrar para destruir aquilo que está bom, não. Eu vou entrar para fazer aquilo que está atrás, chegar e igualar. O objetivo é esse. Jamais eu vou dizer que vou destruir essas paradas, esse sistema de integração. O que nós precisamos é otimizar. Se eu conseguir equilibrar todo esse processo, com certeza nós vamos ter muito mais resultado e a população vai ser beneficiada. O que nós entendemos é que você, gestor, você tem que trabalhar assim exaustivamente para diminuir essas distorções, essas desigualdades. Candidato, ainda sobre essa questão da zona rural, durante o segundo debate da TV Meio Norte, o candidato do PSDB, Kleber Montezuma, ao rebater algumas críticas em relação à infraestrutura de escolas nessa zona rural, afirmou que um dos candidatos, inclusive, teria estudado em uma escola na zona rural. Nos bastidores se comentou que ele estaria se referindo ao senhor. Por que o senhor acha que ele teria mencionado esse fato durante a discussão no debate? Eu acho que ele foi muito infeliz nessa citação com uma espécie de discriminação, de dizer que eu iniciei a minha vida na zona rural. Eu tenho orgulho, eu estudei sim. Meu primeiro dia que eu pisei numa escola foi na unidade escolar Conselheiro Saraiva, que fica lá no povoado Boa Hora. E ele fez essa comparação e ainda deu 2 dados de escolas da zona rural que estão no IDEB. E agora eu pergunto, e as condições para essas crianças é igual a das que tem na zona urbana? Ainda é pior, porque o que é a característica? Que infelizmente a gente ouve todos os dias de todos os professores. É da opressão, é da pressão. Então, você dá condições ou dá um resultado bom na zona urbana com uma estrutura boa, é uma coisa. Agora você ter que dar esse mesmo resultado lá numa estrutura que não funciona praticamente nada, que eu já citei aqui do arame farpado e tudo. Então é muito pior, quer dizer, o professor tem uma pressão maior. Por quê? Porque teoricamente aquelas pessoas vivem numa situação de vulnerabilidade muito maior, que entra e aí onde a gente observa o único órgão do poder público municipal que é mais presente é a escola, mas com essa visão apenas de ter o resultado e não ter uma infraestrutura, que aí é onde eu digo também que nós temos pequenas ilhas, que são as secretarias. Qual é o melhor lugar que tem para eu fazer uma prevenção, por exemplo, com relação à odontologia para criança? É na escola. Isso não acontece. Qual é o melhor local que eu tenho para a CEMEL ter uma parceria com criança? É na escola. A CEMEL não existe. Qual é o melhor local para ação social que chegue à família? Começa pela escola. Praticamente todas as crianças estão na escola. Então essa integração das secretarias ela tem que haver e tem que trabalhar junto. Então eu me orgulho sim de ter estudado na escola, Unidade Escolar Conselheiro Saraiva. O professor era o professor Raimundo Batista, professor que dava aula para todas as séries. Era da primeira até a 4ª série. Então é nesse sentido aí que a gente se orgulha de dizer, tem orgulho de ter estudado. No meu primeiro dia de escola, eu estudei aos 7 anos de idade. Foi lá na Escola Conselheiro Saraiva, lá no povoado Boa Hora, aqui em Teresina. Candidato, e na segurança, quais são as suas principais propostas aqui para Teresina?
Olha, tem muita gente fazendo um discurso fácil, né? Um discurso de dizer que vai dar segurança às pessoas, que vai triplicar a guarda municipal, que vai fazer isso. E eu entendo que segurança pública ela não é simplesmente eu chegar e dizer que vou aumentar um efetivo e aí acabaram os problemas. Não é assim. Quem fala desse jeito está apenas jogando para a plateia. Porque discutir segurança pública nós temos no mínimo 3 viés aí que nós podemos apontar. Primeiro, a parte ostensiva, a parte repressiva. Segunda, que eu acho mais importante, a parte preventiva. É lógico, nós precisamos agir de forma integrada e ainda tem mais. Muita gente falando em debate, em discurso, coisa que não é nem atribuição do prefeito. Deveria pelo menos se policiar e ver que nesse momento o papel do prefeito para o problema da segurança pública é proporcionar uma rua calçada. Eu mesmo, dentro de viatura, jamais cheguei em alguns locais, jamais consegui ter acesso porque a viatura não conseguia entrar. Vamos lá no Dandara dos Cocais, determinadas ruas lá não entra. E assim é responsabilidade do município. Em vários locais que poderiam ser iluminados e que não são, e isso faz com que seja um local para possíveis ações criminosas. Então, acesso, iluminação pública e as outras partes de esporte, que é o preventivo, porque as pessoas agem muito como se, minha escola está sendo atacada por bandidos. Quem são esses bandidos? De onde eles saíram? Qual foi o erro? Quem produziu esses bandidos? Nós vamos continuar produzindo esses bandidos para depois dizer aqui que eu vou colocar a polícia contra esses bandidos? O meu objetivo é exatamente, nós temos, lógico, uma camada que, infelizmente, a solução vai ser aumento da Guarda Municipal, a integração da Guarda Municipal, o uso da tecnologia, a Prefeitura, e eu tenho acompanhado esse processo, tem um espaço que eu vou destinar ele não só para o município, ele vai ser destinado para o município e para o Estado, que é o Centro Integrado de Operações, que já está praticamente terminado. E nós não vamos fazer aquilo ali só uma ilha para a Prefeitura, ela vai funcionar para a PM, para a Polícia Civil, para o Bombeiro, para quem quiser se instalar lá, que seja da segurança. E vão instalar agora, pelo Estado, 889 câmeras. Se fala muito que tinha um guardião, o guardião tinha 36 câmeras. Nós estamos com 889 que vão ser instaladas pelo Estado. Eu sei também que o município tem mais de 600 previstas para serem instaladas. Elas vão ser instaladas e todas vão ser integradas, interligadas para trabalhar junto. Então, tecnologia, reforço da ostensividade, aonde a Guarda Municipal estiver fazendo o policiamento, lá não vai ter a PM, porque seria sobreposição de funções lá. Vamos para o outro lado. Hoje não pode-se tentar fazer isso, mas não consegue, porque não existe essa comunicação. E a parte de prevenção, o retorno das escolinhas é fundamental. A criação dos projetos sociais na área do próprio segurança, como o projeto Pelotão Mirim, tem que ser potencializado. Nós vamos triplicar esse projeto, isso é objetivo nosso. E a parte do social voltada para a família, voltada para os vários setores, né? Para os jovens, para os idosos e para as mulheres. Com toda certeza nesse processo, porque existe uma rede, né, de atenção que ela deve ser fortalecida. Só que ela não funciona hoje por quê? Porque o município não se comunica com o Estado. Porque o prefeito não gosta do governador. Aí tudo aquilo que é possível e que é necessário fazer com a integração não acontece por causa dessa, diria como a gente diz no nosso linguajar mais antigo, né, uma birra. A chamada birra do prefeito com o governador. E a gente observa que é mais de um lado do que do outro. O governador tem que se mostrar muito aberto a qualquer diálogo, mas há essa birra por parte do prefeito. Então, nosso objetivo na área da segurança é trabalhar ela efetivamente e verdadeiramente como tem que ser. E não fazer discurso barato, como eu tenho observado aí muita gente fazendo discurso aí oportunista, eleitoreiro, e que nada produz na prática para o município de Teresina. Candidato, sobre essa questão que o senhor falou, desse conflito que existiria entre o prefeito Firmino Filho e o governador Wellington Dias, o prefeito Firmino Filho comentou declarações que o senhor já deu sobre esse tema anteriormente, e ele afirmou que, na visão dele, é o governador Wellington Dias que criaria governos paralelos, e ele também sugere que o governador não gosta de Teresina.
Como é que o senhor avalia essa resposta do prefeito Firmino Filho à sua declaração? Veja só, eu acho muito difícil, né? Por quê? Porque eu sou testemunha dessa dificuldade que nós tivemos a partir do momento em que o prefeito declarou esse rompimento com o governador Wellington. Quando foi esse rompimento? Eu ainda estava como secretário. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu acho assim, uma tristeza. Todos os municípios, Água Branca, José de Freitas, Parnaguá, e aí são inúmeras cidades, São Gonçalo do Gurgueia, praticamente no Piauí todo nós temos um projeto Pelotão Mirim. O que é preciso para que esse projeto se instale lá? Que os prefeitos cedam o orientador, o psicólogo, o profissional de educação física, assistente social, a estrutura que já é do município, né? Tem alguns municípios que têm essa estrutura bem definida. O que a gente leva? O fardamento e o instrutor militar. Teresina é uma das cidades, a única cidade que não quis, que não estabeleceu essa parceria. Aí você imagina uma prefeitura que nem o tamanho de Teresina, fechando uma parceria conosco na área do projeto Pelotão Mirim, o tamanho que não seria esse projeto, a importância que não teria esse projeto. O único problema que eu vejo, e aí esse aqui é o que está assim perrando o progresso de Teresina, é que o prefeito ele só pensa em eleições futuras. Todo o processo que ele está fazendo hoje é visando 2022. Que eu acho o maior crime que possa acontecer com o município é quando o gestor vai fazer um projeto de político e ele já pensa lá no próximo ano. Então, o que é que você tem que pensar? É para agora. E agora precisa de parceria, e agora precisa de integração. Então, é o exemplo de que eu digo para você, de que à medida em que o prefeito determinou ou declarou publicamente que estava rompido com o governador, toda a gestão acompanha. O que é que acontece com o projeto? Voltando a um outro exemplo do projeto Pelotão Mirim. O projeto se expandiu tanto, porque ele começou ali com 30 crianças na Rony, eu com maior dificuldade, é daí onde eu digo a falta de sensibilidade do município. Quem me fornecia lanche para as crianças era um artista plástico aqui de Teresina, voluntariamente. Era refrigerante com pão. Né? Era o ideal? Não, mas era o que eu tinha para aquelas crianças naquele momento. Às vezes ficava preocupado, não vai ter hoje, não vai ter amanhã. A pessoa, vamos cancelar? Não. Nem que a gente libere mais cedo. Mas graças a Deus apareceu essa pessoa que ajudou esse pelotão. A Camila Rameira, eu não sei se ela sempre ajudou de forma voluntária, não quis publicação, mas por um dever de justiça que eu falo isso, que ela ajudou demais esse projeto. A partir do momento que eu tive condições de fazer esse projeto através da Secretaria de Segurança, foi a primeira coisa. Então nós expandimos o projeto, mas ele precisa do apoio da Prefeitura. A Prefeitura tem estrutura, aí onde entra a explicação da falta de comunicação do governo com o município. Ele era nos quartéis. Como ele expandiu tanto, nós fomos para as escolas. Mas tem bairro que só tem uma escola melhor ou mais bem posicionada do município. Era natural que ao fazer um pedido para que nós usássemos aquela estrutura, a prefeitura fizesse, na verdade o natural era que ela viesse. Procurar a gente está aqui disponível para que o projeto seja instalado na escola. Aí o grande problema, a escola é fechada no sábado e no domingo e à noite. Mas como a gente entendia que era importante, fizemos a comunicação solicitando. A resposta, não. Em várias escolas, não. E o secretário era o atual candidato. E quando abriu umas duas, a exigência dele, tem que pagar o gás que consome. No dia de sábado eu fiquei assim, a capitainira, que era a chefe do setor, eu digo, Anira, tu tá me contando uma história dessa, eu não vou acreditar. É, capitão, é verdade. Só cede se você pagar. Como é que eu vou pagar uma coisa proporcional um dia? Não, somos 4 dias do mês e você tem que pagar aquela diferença. Então é só um exemplo da pequenez, assim, não dá nem para entender um comportamento desse. Mas existia e a gente pagava. Então é algo que a gente precisa entender, que a integração, porque o que é que acontece? Quem está trabalhando... Nesse episódio,
onde o secretário Kleber Montezuma teria negado que vocês participassem na escola municipal. Vocês foram para onde? O que é que acontece? Com muita insistência, chegou a esse ponto de abrir a escola, mas com essas despesas, com várias restrições, né? Então, às vezes, a gente se sujeitava por interesse do projeto. Eu cito, por exemplo, um absurdo que acontecia ali no Mário Covas. No Mário Covas tem uma escola e associada a ela uma quadra. A quadra não é administrada pela escola. As crianças não podiam, ainda não podem, eu acredito que continua a mesma ordem, porque lá é mais também a diretora, fazer nenhum acesso à escola para beber água, para fazer necessidade fisiológica. Todo mundo sabe que aquelas quadras não existe isso. Então as crianças lá, o sargento Valdir, ficavam lá, levavam as suas garrafinhas de água, a escola ao lado, colada na quadra, e não podiam usar o bebedouro da escola e muito menos usar as instalações da escola. Então é um exemplo de quem não pensa no que é mais importante, que é a coletividade, que é o social. Essas pessoas estão fazendo algo que é da responsabilidade da prefeitura. Então eu tenho que incentivar essas pessoas. É por isso que na área do esporte, quem cuida das escolinhas vai receber uma bolsa. Normalmente essas pessoas que são dedicadas não são qualificadas, mas ele vai ter alguém qualificado lá, que nós temos muitos estudantes de educação física que estão terminando ou que terminaram e não têm o que fazer ainda. Então essas pessoas vão também receber bolsas para cuidar dessas crianças com qualidade, com técnica mesmo. Então é através desse trabalho que nós vamos estar gerando emprego, que é um outro grande problema da nossa Teresina, infelizmente, por causa de problemas também de fechamento de horizonte, de ilha, que Teresina se transformou e deixa de ser atrativa para gerar emprego. Impressionante isso, mas é verdade. Candidato, durante a pandemia, o senhor acha que o governador Wellington Dias e o prefeito Firmino Filho poderiam ter trabalhado de forma integrada em algum aspecto no combate à disseminação da Covid? Mais um exemplo da questão política atrapalhar o município e o estado, né? Por quê? Porque no início era estranho para todo mundo, eu concordo, ninguém sabia o que tomar de decisões no mundo inteiro, não era só no Piauí nem no Brasil não. Mas aconteceram situações que foram tendo picos em países e não havia chegado aqui. O grande problema foi o próprio presidente que incentivou as pessoas a duvidar de que ia chegar. E você ouvia os técnicos dizer, vai chegar, vai morrer muita gente, vai morrer mais de 100 mil pessoas. E algumas pessoas duvidando porque ainda não tinha chegado. Então, o que é que eu entendo muito importante numa gestão, você trabalhar com estudo de caso. Se aconteceu lá, os técnicos estão dizendo que vão acontecer aqui, então o que foi feito lá para resolver o problema? Então, implantar aqui. O que acontece é que no desespero, muitas decisões foram tomadas antecipadamente à chegada do vírus em si aqui. Quando chegou, as pessoas já estavam mais ou menos irritadas com as medidas e as medidas foram prolongadas. O que é que acontece? Hoje nós temos, por exemplo, a quarentena, né? Chegou a ser previsto de 15, 20 dias, hoje já está em 10. Então isso é a capacidade também que tem de evoluir as coisas, que é o grande problema do prefeito, principalmente, né? Ele fica inflexível com relação a determinadas coisas e vai desgastando coisa que ele poderia ter sido flexível. Não, se eu conseguir flexibilizar e fazer as pessoas usarem os protocolos, vai dar certo? Vai, então vamos fazer. E não simplesmente ser ali e terminou que criou uma insatisfação enorme na população. Aí vem agora uma possibilidade de uma segunda onda, essa população está totalmente inacessível a essas medidas e nós vamos ter problemas relacionados a isso. Talvez, infelizmente, com a gravidade maior, antes de até da solução que eu acredito que vai acontecer até o final do ano, mas no início do próximo ano nós já teremos essa questão da vacina. Candidato, voltando ao tema segurança, alguns adversários criticam a sua gestão na Secretaria de Segurança, a SSP, e afirmam que caso o senhor seja eleito prefeito, a violência, a criminalidade poderia aumentar aqui em Teresina.
Como é que o senhor rebate essas críticas que são feitas por esses adversários? Eu tenho falado, né, os adversários que usam esse argumento, eles usam primeiro de má fé, e segundo, não tem noção do que é que está sendo disputado agora. Está sendo disputada agora é a candidatura à Prefeitura de Teresina. Não é a candidatura, se houvesse, de secretário de Segurança Pública. Essa é que é a grande verdade. Então, e o prefeito de Teresina, ele tem a sua responsabilidade, não é 100% segurança pública. O prefeito de Teresina, ele tem uma série de outras prioridades, uma série de outras órgãos para que ele faça essa gestão. E aí vamos para o lado do Fábio Abreu, gestor. Fábio Abreu, gestor e político, porque foi o deputado que mais indicou recursos para a segurança pública. É o deputado que mais realizações fez na área da gestão, criou o Plano Estadual de Segurança Pública. Às vezes as pessoas não têm noção do que é um Plano Estadual de Segurança Pública. Na verdade, nunca existiu um plano. Agora nós entramos com um plano emergencial e construímos um plano definitivo com previsões até 20 anos, com correções, logicamente, sendo feitas durante esse percurso. Obras. Não existia na história do Piauí um local para fazer o exame de DNA. O DNA era feito em Brasília, Pernambuco, isso por parcerias e por sensibilidade desses governos e dos secretários. Hoje, qualquer exame de DNA é feito num laboratório mais moderno, que é o do Piauí. A parte de delegacias especializadas. Era sempre comum as televisões irem ali no prédio da 24 de janeiro dizer que era um prédio inadequado. E eu concordo e sempre lutei para mudar. Hoje ele está numa situação de um local adequado, estruturas modernas, e eu acho que ninguém foi lá para dizer que aquilo ali é o ideal. A parte de interior das delegacias, das estruturas, a parte de viaturas, hoje mesmo, está chegando 76 viaturas novas. Entregamos 20 mês passado. Então tudo isso aí é gestão, tudo isso aí é realização. E várias outras que a gente tem, Complexo de Delegacia de Parnaíba, Central de Flagrante de Parnaíba, a própria Central de Flagrante de Gênero, que aqui está em Teresina, o DHPP, que é um dos mais modernos do Brasil. Então, são várias obras que foram feitas, vários empreendimentos, vários investimentos, que precisam também ser destacados. O que acontece? Vamos para os dados. Não existe um dado mais concreto do que o dado da área da segurança pública, que trata de vidas. Eu jamais colocarei o nome de uma pessoa que não morreu. Assim como não tem quem morreu que não queira colocar o nome lá para poder ter documentação, para poder ter uma série de coisas à família. Então o dado mais correto que existe é esse. E o que existe é que quando nós assumimos a secretaria, em 2015, era 40 ocorrências para cada grupo de 100 mil. Ao deixar em 2019, nós temos 30 ocorrências, ou seja, uma redução de 43%. Isso aí é dado, não adianta dizer que é maquiado, que ninguém vai fazer uma coisa dessa. Mas nós temos problemas sim, e eu sempre falo, a parte dos pequenos furtos e roubos é o que incomoda. E isso precisa ser combatido e vai da forma que está previsto nesse plano. Estou dizendo que chegaram a 76 viaturas, vão ser equipadas, nós vamos ter essa parte de concurso, já foi liberada, uma série de coisas que, na perspectiva de ostensividade, vai melhorar. E como prefeito, é integração com a Guarda Municipal para otimizar esse trabalho e o uso da tecnologia. Isso faz com que esse trabalho realmente surta efeito. Candidato, agora vamos fazer um bloco de 2 perguntas. Recentemente, o portal UOL fez um levantamento sobre os erros e acertos do prefeito Firmino Filho. Na educação, o portal UOL aponta que, apesar de Teresina ter alcançado esse índice de melhor educação entre as capitais, não priorizou a educação básica. E na saúde, o portal UOL levantou que, apesar de Teresina ter a maior cobertura através do programa Saúde da Família, falhou em índices relacionados à mortalidade infantil e à disponibilização, a cobertura de pré-natal para gestantes. Por que na sua opinião, na sua avaliação, por que a gestão tucana errou nesses 2 pontos, não conseguiu cumprir a sua missão?
Olha, assim, por exemplo, na educação, eu atribuo esse erro também ao MEC. Eu entendo que o MEC jamais poderia ter criado esse ranking, principalmente focado só em português e matemática. Esse é o grande problema do Brasil, da educação do Brasil hoje, por causa desse ranking. Por quê? Porque o prefeito, ele fica desesperado para cumprir fazer aquela prova, e aí ele direciona as crianças só para essas duas disciplinas. Aí entra a importância da creche. Não é importância porque ele não faz exame lá do IDEB. Então ele deixa de ser prioridade. Aquilo que não está focado no português e matemática não é prioridade. Então essa que é a grande falha da educação do município de Teresina. O foco é só IDEB. Vamos fazer o IDEB avaliar todas as disciplinas? Aí sim você estaria realmente trabalhando a educação no país. E há outro ponto com relação à cobertura na área da saúde, é visível, inclusive, diminuir os recursos para a atenção básica. E não dá para entender, se eu tenho um atendimento de 85% da população, logo na atenção básica, logo na saúde da família, com um agente comunitário, com um médico, e esse atendimento ele diminui a possibilidade de nós termos pessoas na secundária ou na terciária, que é o mais especializado. Por que eu não vou investir logo ali? Que é uma teoria, né, que vem de Cuba principalmente, mas que ela funciona. Porque tem um atendimento domiciliar, a visita domiciliar. Aí vem o prefeito e proíbe dos carros, corta o contrato de carro. Como é que o médico vai fazer a visita se ele não tem carro? Para ele não vai no dele. Então, uma coisa que, medida tomada aqui, termina incidindo lá na ponta da linha. Aí faz essa visita 2 vezes por ano. Como é que eu vou acompanhar alguém que está acamado e só visito ela 2 vezes por ano? Então é fazer de conta que está fazendo assistência à saúde. Candidato, recentemente o senhor convocou uma coletiva de imprensa para denunciar que tem sido alvo de inúmeras fake news. Pela minha contagem, são pelo menos 4 desde o início da campanha eleitoral. Podem ter outras que talvez eu não tenha conhecimento. O senhor acha que o senhor tem sido um alvo maior dessas fake news do que outros candidatos? Sem dúvida, sem dúvida. Esse foi o fato principal para que nós chamássemos, convidássemos as pessoas que, no meu entendimento, porque qual o objetivo de chamar a imprensa para falar de fake news? É exatamente para mostrar aquele que vai fazer uma chancela oficial, de que aquele fato é fake news ou não. É a imprensa oficial. Então foi por isso que eu pedi a compreensão, a imprensa praticamente em peso compareceu para mostrar que em nenhum momento eu votei contra o auxílio emergencial. Nunca, jamais eu votaria contra o auxílio emergencial. Em nenhum momento eu conversei com o governador a respeito, nem ele conversou e nem mandou ninguém conversar comigo a respeito de desistência. Então, além de fake, é uma estratégia política baixa e rasteira. Em nenhum momento, o mais recente, né, a história do animal, eu comprei esse animal. Em nenhum momento prova-se isso. Muito pelo contrário, o próprio dono disponibiliza o documento do animal que ele adquiriu. Então aí você vai vendo um processo se avolumando e termina que algumas pessoas acham que é natural, não, vai criar uma mentira aqui, não vai dar em nada, só que todas essas eu estou registrando e representando junto à Polícia Federal. Por quê? Porque é um crime. Você cria, e principalmente nesse momento. Então, se há esse tanto de fake news, né? Se há esse tanto de perseguição, ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Essa é a regra básica. É porque realmente eu estou incomodando, é porque realmente e eu vou ser eleito prefeito de Teresina para mudar toda essa história, para mudar toda essa... Porque qual o problema do candidato disputar de forma republicana? Porque as eleições é um momento que deve ser tratado, e eu tenho buscado isso, embora receba esses ataques direcionados nos debates, que a gente sabe o objetivo que tem, sabe quem está por trás daquilo ali, mas eu me mantenho na minha linha. Por quê? Porque a minha origem não me permite chegar a descer o nível de discussões rasteiras, a minha origem não me permite querer chegar à prefeitura a qualquer custo.
Candidato, sobre essa questão que o senhor falou de críticas direcionadas em debates, o Major Diego tem repetido que o senhor seria do Ceará. Ele faz essa em tom de crítica ao senhor. O senhor gostaria de esclarecer essa história? Que ele disse que o senhor não é de Teresina, mas é do Ceará? Veja só, se você observar, tem outros candidatos que não são de Teresina. E qual a circunstância? Vou esclarecer bem aqui qual é a circunstância que ainda é mais probatória da minha origem, né? O que aconteceu quando o jovem Antônio Alberto da Costa e a jovem Raimunda Abreu de Oliveira Costa se casaram? No primeiro dia de lua de mel, eles foram para Fortaleza. Eles não foram para a praia lá, não. Eles foram para um sítio. O papai foi ser caseiro de um sítio lá, no Eusébio, que hoje é município, mas antes era Grande Fortaleza. Lá nasceu minha irmã, Eliane Abreu Costa, e nasceu Fábio Abreu Costa. Aos 2 anos de idade, eu vim embora de volta. A minha família toda tem a raiz aqui em José de Freitas, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Retornei aqui para José de Freitas e aos 3 anos eu fui para Boa Hora, o povoado Boa Hora. Então, não nego para ninguém essa minha história, mas a minha história toda de vida ela começa no povoado Boa Hora. É a história escolar, é a história da roça, é a história de cortar cana, é a história de vir embora, porque só tinha até a 4ª série lá naquele período. Vim fazer a 5ª série aqui na Escola de Brito Ramos. Então isso aí não vai fazer diferença nenhuma na minha personalidade hoje, não vai fazer diferença nenhuma no fato de eu ser prefeito hoje. Não tem diferença nenhuma. O título é daqui, minha vida foi aqui, então é só uma jogada baixa, rasteira, como é comum, né, desse cidadão que tem distúrbios até psicológicos, patológicos, emocionais. Eu sou uma pessoa definida, a minha vida já totalmente definida, eu tenho uma mulher muito bonita e o meu foco é nela, né? Então esse tipo de comportamento chega a ser estranho, né? Mas eu sou homem, sou hétero. O senhor tem se posicionado como homem negro durante a campanha. Negro, muito orgulho. Por outro lado, tem um dos candidatos que ele chama de racista, o Pedro Laurentino, da Unidade Popular. E para fundamentar essa declaração dele, ele destaca uma foto sua em que o senhor aparece com o pé em cima de um homem que é apontado como um criminoso. Eu gostaria de saber se o senhor gostaria de esclarecer a história dessa foto e rebater esse comentário desse outro candidato. Se eu fosse racista, eu não me assumiria como negro. Esse é o básico. Então, o racismo, ele parte daí. Você não é negro e é racista, como é que pode? E tem nenhum preconceito contra branco. Na verdade, não tenho preconceito nenhum. O que ele viu na foto, que as pessoas viram, foi um profissional que tem no sangue, a polícia que tem no sangue servir e defender as pessoas, e que naquele momento jamais se furtaria a defender aquela mulher que estava sendo roubada. Candidato, agora, por favor, faça suas considerações finais para que a gente possa dar um encerramento à entrevista. Teresinense, faça toda uma avaliação da história de vida de cada candidato, faça toda uma avaliação do histórico de cada candidato, das propostas e tome a sua conclusão. Nós temos várias interferências, infelizmente, mas saibam fazer esse diferenciamento, saibam utilizar de vários meios para realmente confirmar informações e, acima de tudo, nesse momento, como candidato a prefeito, eu peço apoio, sim, do Teresinense, peço o voto diretamente, no número 22, nós representamos a mudança que Teresina realmente precisa, tenho condições de proporcionar essa mudança, estou preparado para ser prefeito de Teresina, não ser somente o próximo prefeito, eu quero ser o melhor prefeito que Teresina já teve nos últimos anos, representar efetivamente essa oxigenação e essa mudança que Teresina precisa através dessa família, que hoje eu digo que é uma família, a família 22, e a cada dia cresce mais. Então você que ainda não se decidiu, venha para essa família e em conjunto, como uma família, vamos governar Teresina.
Essa foi a entrevista com o candidato pelo PL, Fábio Abreu. Continue a acompanhar a série de entrevistas que o 86 está realizando com os 13 candidatos à Prefeitura de Teresina.